Olá, gente. Eu estou por aqui voltando, né? A gente fez o debate, o ESP Debate, no dia 2 de junho, às 16h30, e em função de algumas questões técnicas, né, eu acabei caindo e não consegui voltar para o debate e responder a algumas questões que estavam colocadas pelo chat. Também fiquei super frustrada, porque eu tinha feito já a primeira apresentação pensando nesse retorno aí a partir das perguntas, e eu resolvi agora, né, a partir do convite também da equipe da ESP, voltar, né, a discutir com vocês aí a partir das perguntas que foram lançadas naquele debate. Bom, então, Itamar toca em aspectos que são muito importantes, né, do ponto de vista desse sentido do trabalho. E aí eu fico sempre pensando, né, porque ele falou, por exemplo, da unidade de saúde, né, em que os trabalhadores que estavam com Covid se sentem de alguma forma pressionados, né, por esse excesso de demanda decorrente, né, do afastamento daqueles trabalhadores que estavam com Covid, né. Uma questão que é fundamental, né, para dar sentido ao nosso trabalho, né, e inclusive para nos proteger mentalmente, psiquicamente, nesse contexto do trabalho, é essa ideia da solidariedade, né? E pela experiência que eu tenho com os trabalhadores técnicos, é muito provável, né, que a gente tenha, né, nesse segmento de trabalhadores, nessas categorias profissionais, um componente de classe, de solidariedade de classe que se reafirma, né, inclusive em contextos tão adversos quanto este que a gente vivencia agora em função da pandemia. Então, eu acho que sim, é possível que a gente tenha situações, né, de agravamento e de maiores tensões e conflitos, né, do ponto de vista do processo de trabalho nas unidades de saúde, mas estou muito segura, né, de que o trabalho em equipe, o diálogo, né, e a nossa capacidade de se solidarizar, né, com os nossos companheiros, né, pode nos proteger, né, inclusive dos males que estão presentes fora das unidades de saúde. Uma coisa que eu destaquei na apresentação e que eu acho que valeria a pena recuperar agora, né, inclusive porque na apresentação talvez eu não tenha dado nome, né, é, quando a gente fala, por exemplo, né, dos trabalhadores técnicos, é importante reconhecer que a hegemonia destas trabalhadoras, na verdade, né, é feita por mulheres, em geral mulheres negras. As pesquisas indicam isso, né? Então, quando a gente fala de desigualdades sociais que se aprofundam e se agudizam no contexto da Covid-19, né, é importante dizer que essas desigualdades elas têm recorte de classe, de gênero, de raça, né? E fazer isso também, de alguma forma, é responder lá ao slide final, né? Quando a gente menciona a questão do I can brief, né? Fazendo uma referência muito clara, né? E muito respeitosa, né? Ao assassinato brutal do George Floyd por um policial branco, né? Mas entendendo também que esse projeto de morte que a gente o tempo todo mencionou aqui, ele está também aprofundando desigualdades que têm essas características, né? Da historicidade em relação às desigualdades de classe, de gênero, de raça. E aí, a partir disso, eu queria ir um pouco para a questão das perguntas, né? A gente recebeu perguntas, né, da Ruth sobre, diante de um cenário tão difícil, então, como agir, né? Como é que os profissionais, os trabalhadores técnicos deveriam agir? A Elisângela perguntou das visitas domiciliares, mas o Itamar já respondeu e eu concordo inteiramente com as respostas dele. O Ronaldo pergunta um pouco sobre qual é a importância da formação política dos trabalhadores, e tem uma pergunta também sobre a questão da atuação dos sindicatos e dos conselhos, né? Eu queria colocar, né, essas três perguntas, né, a da Ruth e do Ronaldo, e mais essa dos sindicatos e dos conselhos, num único bloco que diz respeito, então, aos caminhos possíveis, né, e aquilo que a gente pode fazer do ponto de vista da nossa ação, né? Ora, eu fiz uma apresentação extremamente difícil, trágica e dura, no sentido de evidenciar quais são os dilemas que a gente vivencia hoje, mas só faz sentido falar sobre isso se a gente tiver condições de falar na superação dessas contradições, desses desafios, né? É isso que nos mobiliza como pesquisadores, como sujeitos que intervêm na realidade, como trabalhadores técnicos. Então, para mim, todas essas perguntas estão nesse bloco aí do que é possível fazer, né? Quais são os caminhos aí que a realidade sugere para a gente, né? Que é sujeito político.
Eu acho que os caminhos possíveis incluem, né, num primeiro momento, sobreviver, né? Sobreviver e conseguir respirar. O que é sobreviver e conseguir respirar? É a gente entender que estar na linha de frente nesse momento é muito difícil porque a gente está tentando construir aí a viabilidade da nossa existência nas nossas casas, no nosso cuidado com os nossos familiares, né? E também, né, no cuidado e das vidas que chegam aos serviços de saúde. Então, eu acho que a gente tem que primeiro ter a tranquilidade de admitir, então, algumas dificuldades que incluem a gente viabilizar as condições aí para a nossa existência e para a nossa sobrevivência nesse primeiro momento. Mas isso não é suficiente, né? Então, acho que, até entendendo um pouco aquele movimento que tem acontecido, né, nos Estados Unidos, em vários estados, né, a ideia de que não conseguir respirar tem que se tornar um lema para todos nós. É a gente pegar um pouco o contexto que sempre foi, então, de muita invisibilidade, né, e transformá-lo em visibilidade, dar visibilidade para essas dificuldades, né. As imagens que eu mostrei, elas também dão, de alguma forma, visibilidade para essas contradições. Então, criar visibilidade para esses fatos, né, é papel de todos nós. É papel dos trabalhadores, especificamente, né, ou especialmente, né, se nós estivermos organizados, né, como trabalhadores que se unem, que reivindicam os seus direitos, né, que expõem os problemas para a gestão, né, para a sociedade de modo geral. É papel dos sindicatos e dos conselhos. Estes têm um papel fundamental, né, que é um papel de que, diante da negação, então, da proteção à vida desses trabalhadores por parte de muitas gestões, né, os sindicatos e conselhos têm atuado de forma a fiscalizar, normatizar o trabalho, definir regras sobre a questão da utilização dos EPIs, né? Dizer que sem esse tipo de suprimento é impossível colocar os trabalhadores em risco. Tem algumas notas do COFEM que falam muito claramente, né, sobre o número de óbitos, por exemplo, entre os enfermeiros e os técnicos de enfermagem. Eu sei, por exemplo, que a Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco também tem feito alguns boletins epidemiológicos que incluem os trabalhadores. Para nós é fundamental, né, registrar e ter acesso, né, às informações compiladas sobre como a Covid se expressa entre os diversos trabalhadores e como elas se expressam entre os trabalhadores técnicos. Uma das notas do COFEM do mês de abril, por exemplo, ela não fala necessariamente sobre a quantidade total de óbitos, mas ela menciona os óbitos em São Paulo. E aí era uma lista nominal em que as pessoas, em que estava lá o nome, a categoria profissional e o desfecho, né, se tinha sido óbito por Covid. Eu fiz um cálculo muito simples dessa lista, por exemplo, e fiquei assustada com o fato de que cerca de 75%, né, do que estava listado ali dizia respeito a óbitos de auxiliares e técnicos, né, e 25%, por exemplo, de enfermeiros de nível superior. A gente tem que ter essas informações, né? Elas falam para a gente sobre como a Covid, o quão a Covid tem sido desigual nesse sentido, né? Como ela afeta de forma muito diferentes aqueles trabalhadores que são das classes mais pauperizadas, né? Que têm menos escolaridade, que têm condições de vida que são historicamente piores. Então, reunir essas informações, né? E ter um tratamento sobre esses dados a gente dar visibilidade para isso que a gente está falando aqui. Então, o nosso caminho de ação, ele passa, sobretudo, por esse rompimento da invisibilidade, assim. E por que romper a invisibilidade, né? Romper a invisibilidade é importante, como eu falei, para os sindicatos, para os conselhos, para nós trabalhadores, para as escolas, né? Eu chamo a atenção das escolas, assim, tanto a escola onde eu trabalho, como também a ESP. Eu acho que a gente não pode sair de uma pandemia sem aprender com isso. Então, acho que as nossas experiências com a pandemia, elas têm que se traduzir, né, em conteúdo para os nossos cursos, para as nossas formações, para que a gente possa, de fato, né, aprender com essa experiência e estar mais preparado, né, para as possíveis ondas que virão posteriormente. Então, a gente já sabe que a gente está vivenciando uma primeira onda da epidemia no Brasil, mas é muito provável que a gente lide
com novos ciclos, e eu espero que a gente consiga se fortalecer, né, como escolas de saúde pública, como escolas que fazem a formação dos trabalhadores técnicos, para que a gente não tenha um cenário tão duro, né, quanto esse cenário que a gente teve nesse primeiro momento. Então, acho que ter acesso aos dados e às informações, né, sobre a Covid, estudar um pouco como é que se deu, então, o trabalho dos técnicos nesse período, é importante para que a gente possa, de fato, né, formar trabalhadores, né, a partir de uma outra perspectiva. E essa perspectiva, por exemplo, ela é muito diferente daquela que está apontada hoje pelo Ministério da Saúde em relação o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, por exemplo, né, que continua insistindo na ideia de uma formação aligerada, de uma formação que pode ser por educação à distância. Então, nada disso que a gente está falando aqui, na verdade, dialoga com esse projeto. Né? A gente vai ter que pensar, né, nas nossas escolas a nossa autonomia pedagógica para poder dar conta de continuar fazendo a educação crítica. Por fim, assim, quando eu falo, né, da gente romper a invisibilidade e dar visibilidade, eu estou querendo também dar nome, né? Essas lutas, elas têm nome. As lutas são pelo fortalecimento do Sistema Único de Saúde, porque a gente já viu que, independente de sua insuficiência, né, ou das questões que a gente tinha anteriormente, o Sistema Único de Saúde foi absolutamente protagonista, né, na nossa capacidade de enfrentamento à pandemia, com todos os limites que isso nos coloca. A gente hoje ainda acompanha a luta, por exemplo, pela regulação, né, pela criação de uma fila única de leitos, considerando que durante boa parte da pandemia os serviços privados de saúde ficaram com sua capacidade ociosa, né, leitos disponíveis na rede privada e a gente com esgotamento total de leitos na rede pública. Isso é absolutamente grave e a gente só consegue superar esse dilema se a gente fortalece a luz. Com isso eu digo assim, a gente não está discutindo aqui, né, os aspectos que marcam as contradições de trabalho dos técnicos, pensando exclusivamente, né, na luta das categorias que tem que existir e tem que ser forte. Mas essa luta só faz sentido se a gente tiver como bandeira prioritária o fortalecimento do Sistema Único de Saúde. Mas sim, é importante a gente fortalecer as categorias e entender que a gente pode, nesse momento, nomear claramente, né, algumas bandeiras que parecem até que nem fazem mais sentido, mas elas sempre fizeram muito sentido, né, e agora fazem mais do que nunca. Estabilização das carreiras, gente, a gente retomar a pauta de fato, né, da gente pensar na possibilidade de termos carreiras mais estáveis, né, é essa estabilidade no trabalho que nos garante proteção também, né, e é em função dela, diante do fato dela não existir, que a gente vivencia tanta intensificação nas jornadas de trabalho, como a gente mencionou. Além da carreira, a luta pela formação técnica, eu acho que é cada vez mais importante, né, sobretudo aí, agentes comunitários de saúde, agentes de combate a endemias ou agentes de vigilância em saúde, auxiliares de enfermagem, que a gente mantenha, né, de forma muito clara e assertiva a ideia de que a gente precisa de um projeto de formação amplo, crítico e que faça com que a gente finalmente possa entender, né, a saúde de forma mais ampla, né, a partir de suas determinações sociais e a partir disso, né, consiga fazer o nosso trabalho de outra maneira. Por fim, acho que a gente tem algumas lições aí que os movimentos estão dando, né? Eu tenho acompanhado à distância de alguma forma, né, o que vocês têm feito em Recife, do ponto de vista da aposta nos agentes populares de saúde. Quando eu falo em criar visibilidade, né, diante da invisibilidade, eu estou querendo dizer que, nesse momento, né, a aliança dos trabalhadores técnicos tem que ser muito mais com a população do que com os gestores. Né? Nada virá de graça para nós, nada virá de graça para os trabalhadores técnicos. Então, nesse momento, a aposta é sim, né, no diálogo com a população, na educação popular em saúde, na luta política, né, e com isso eu já respondo também, assim, ao Ronaldo que perguntou sobre a formação política. A formação política dos trabalhadores se faz na luta, né, com o povo, né, e aí a saída nesse momento para nós, ela só tem essa dimensão, né, de uma saída, de uma aposta nas lutas comunitárias. Dificilmente vamos conseguir superar os aspectos que eu mencionei na apresentação,
das contradições em relação ao trabalho, se a gente não tiver muito fortalecido, né, e muito próximo das lutas do povo, né? Na verdade, quem são os trabalhadores técnicos, se não o próprio povo, né? Então, eu destaco isso e acho que com essas considerações encerro um pouco aquilo que eu tinha pensado de caminhos possíveis, né, para esse debate. Então, agradeço muito o convite, né, essa oportunidade também de esclarecer, né, a partir das perguntas e de aprender com vocês, porque as perguntas, de alguma forma, elas também me fazem refletir, né, e acho que é isso, fico à disposição também, né, da escola, enfim, de vocês que estão aí no chat, para que a gente possa estar literalmente, né, juntos, ainda que nesse contexto mediado pelas tecnologias. Acho que é isso. Obrigada.